Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é de extrema responsabilidade estar aqui com a igreja repleta para levar a palavra do Senhor. Responsabilidade maior porque não podemos tirar nem colocar aquilo que está escrito na Bíblia. Porque foi Deus quem ordenou as palavras que estão aqui escritas. Então que Deus possa falar aos corações, que possamos estar atentos à palavra. Porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler em Mateus, capítulo 26, versículo 36. Amém? Todos acharam? O título é Jesus no Getsemane. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não sejas como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Podereis sentar. Pastor, só lê só um versículo aqui para mim, antes de começar. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Já vi para o meu jardim, irmã minha. Amém, irmãos? Crianças? Amém? Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabe que faz mal. Essa palavra é para somente que os irmãos possam ver quão sério é o nosso culto a Deus. Vemos que quando começa a palavra, alguns irmãos começam a andar, ir para fora da igreja, às vezes conversar. E isso não é momento. Nós viemos aqui para dar ao Senhor o nosso culto, e não somente para receber, não é mesmo? Porque aqui é lugar de adoração, aqui é culto, lugar de santidade, lugar da presença do Todo-Poderoso. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus falou para ele: fica de costa, né? Porque não pode ver a glória de Deus, porque Ele é tremendo, Ele poderia morrer naquela hora. Então, se nós podemos pensar, imaginar o quão grande é e quão sério é estar na casa do Senhor, guardaríamos mais os nossos pés e as nossas bocas de falar na hora errada. Amém? Jesus no Getsemane. Hoje é culto de missões. E pode pensar assim, teria que ser uma palavra meio mais específica, mas eu acho que não existe uma palavra mais certa para essa ocasião. Porque nós sabemos que Jesus morreu por nosso lugar, né, em nosso lugar, para que pudéssemos ter a salvação. Mas a gente já parou, nós, para pensar como foi a
agonia de Jesus naquele lugar, antes de ser entregue por mim e por você? Será que nós temos noção do que ele passou? Porque ele era homem e Deus. Ele não era assim, só homem nem só Deus, ele era os dois. Só que ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos. E não pecou durante 33 anos. Imagina, nós não conseguimos pecar um dia, ficar sem pecar. Ele ficou 33 anos sem pecar, né? Então é possível, né? É possível viver uma vida em santidade. Não que podemos comparar a ele, porque jamais. Igual a ele não há outro. Ele é único, ele é poderoso, ele é santo, ele é maravilhoso. Amém? Jesus, né, no seu ministério, ele passava, ele curava, ele transformava vidas, ele ressuscitou vidas e fez discípulos, né, que estavam com ele onde ele andava. Né, conhecia as obras do mestre, ouvia as palavras do mestre, orava junto com o mestre. Então ele sabia que ele era o Filho de Deus que veio para resgatar a humanidade. Eles sabiam. E durante a última ceia, na última Páscoa, né, Jesus falou palavras de ânimo, falou quem o trairia, deixou tudo claro. E logo após a saída deles daquela comemoração, eles foram para o Monte das Oliveiras, ou Getsemane, orar. Eles tinham o costume de orar. E os discípulos com ele também. Eles tinham esse costume de ir para o Monte das Oliveiras, aprender os ensinamentos de Jesus, né, a conhecer mais o Mestre e a falar com Deus em secreto, né, porque nós precisamos orar. Se nós queremos, às vezes, enfrentar uma batalha, né, guerrear, nós temos que estar preparados. E Deus ouve as nossas orações quando nós estamos em conjunto, quando estamos na igreja, quando estamos em grupo orando. Mas quando nós nos dedicamos a orar em secreto, onde só Ele nos vê, Ele nos dá coisas que ninguém mais vê. E nos exalta publicamente. Ele não é aquilo que a gente pede em secreto. Ele conhece nosso interior, Ele conhece as nossas necessidades e sabe de tudo. Mas quando Ele vê que dedicamos a Ele a nossa vida exclusiva, tirar um tempo que seja, não precisa ser 3 horas, não precisa ser o dia todo, mas reservar um dia, um horário, todos os dias para falar com Ele, com intimidade, porque Ele é Pai, Ele quer intimidade com o Filho. O pai quer saber o que o filho está precisando, né? Às vezes a gente não imagina, né, o que o filho está querendo, a gente não pergunta, mas se ele falar, nós vamos saber. Mas Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? E ele foi orar com os discípulos no Getsemane. Getsemane significa Jardim das Oliveiras. Oliveiras que produzem azeitonas para fazer o azeite. Significa também que lá, nesse Monte das Oliveiras, tinha um local mais aprofundado, que onde tinha uma prensa. Essa prensa, ela era para poder fabricar o azeite, onde ela esmagava e moía as azeitonas. O que isso nos simboliza? Simboliza Jesus, né? Ele foi naquele mesmo lugar, porque ele foi moído, foi esmagado, sofreu por mim e por você, sem merecer e sem reclamar. Já ouviu falar de um amor tão grande como esse? Você tem imaginação do que é o amor de Deus por você e por mim? E às vezes nós só queremos pedir. Ah, Deus tem que me dar isso. Ah, Deus tem que me dar aquilo. Só reclama, só reclama. Eu falo isso para mim também, porque a palavra fala comigo também, né? Às vezes a gente quer, Deus tem que fazer isso. Deus tem que fazer. É aquele evangelho que vem para cá, vem para Deus, vem parar de sofrer. Não é assim que nós temos. Às vezes oferecemos Jesus como uma bandeja. Quer aceitar Jesus? Vem aceitar Jesus, vem, não é assim. Ele tem que nos aceitar, porque nós não somos merecedores, mas Ele sofreu humilhações por mim e por você. Nós somos miseráveis, somos pó, somos cinzas em a presença de Deus. Então quando a pessoa vê, reconhecer que não vale nada, porque nós não valemos nada sem Jesus. Ele é quem pode todas as coisas, Ele que sofreu, Ele que foi o único em nossas vidas. Ninguém mais vai fazer por você o que Ele fez. Ninguém não fez e nem vai fazer. Então, o Evangelho de Jesus é precioso, né? A pessoa tem que aceitar Jesus? Tem, mas só que é Ele que tem que nos aceitar. Nós temos que arrepender do que nós fazemos, parar de pecar. Pecar, nós pecamos, mas não podemos viver na prática. Ele perdoa os pecados, mas Ele não concorda com a permanência no pecado. Aleluia, Jesus. Então, vamos Getsemane, né? Como foi falado, o lugar da prensa do azeite, né?
né, para fazer o azeite de Jesus, foi moído, como diz em Isaías, fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele estava naquele lugar e chamou os seus 11 discípulos, porque um já tinha saído, porque 11 discípulos. Ele deixou 8 discípulos na entrada do jardim, e chamou os 3 íntimos para estar mais próximos dele. O que a gente entende com isso? Que temos, né, seguidores, Jesus tem seguidores. Todos vão ver o reino de Deus, aqueles que buscam o Senhor e servem com sinceridade. Mas tem aqueles que ele tem intimidade, aqueles que ele pode confiar nas horas mais difíceis, aquele que a gente pode falar, não, esse vai estar comigo, esse vai me ajudar na hora que eu mais precisar. Isso acontece com a gente. Tem aquele que está ali que você ajuda, né? Jesus ajudou os discípulos, mostrou o caminho, fez tudo. Mas na hora H, todos fugiram, deixaram Jesus sozinho. Não é mesmo? E às vezes acontece isso com a gente. Não que podemos nos comparar com Jesus pelo que ele passou. Mas isso também pode se aplicar hoje nas nossas vidas, né? Temos muitas pessoas que são amigos, né? São colegas, mas não são íntimos. Porque os íntimos chegam mais perto de Jesus, Pedro, Tiago e João. Só que mesmo assim, Jesus precisava de um momento um pouquinho mais a só. Ele foi a mais distante um pouco, orar sozinho. E pediu, né, para que eles ficassem lá intercedendo, vigiando, para não cair em tentação, para não entrar em tentação, porque Jesus nos manda vigiar, nos manda estar preparados para quando o diabo vir. Porque tentação, eu peço silêncio, que a palavra é muito séria. Eu peço às crianças silêncio e os irmãos que estiverem conversando também. Amém? Amém, irmãos? Pois é, porque às vezes a conversa atrapalha até o que a gente está falando aqui na palavra do Senhor. Assim como o pastor falou, né? Então temos que ter reverência na casa de Deus. Temos alguns minutos só. Aí ele foi, né, orar, reservado. Os discípulos ficaram ali. O que eu entendi dessa palavra? Que ele pediu aqueles 3 para ficar mais próximos dele. Porque às vezes, como homem, ele falaria, não, eles vão me dar uma palavra se eu precisar. Porque ele sabia que ele estava indo para aquele lugar para sofrer antecipadamente a agonia da morte na cruz. A agonia, eu fui pesquisar, é uma dor intensa que dói os ossos, dói o corpo todo da pessoa. Isso acontece quando a pessoa está perante a morte. E Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que ele antecipou essa agonia de Jesus, para que ele não sentisse medo na cruz, porque ele ficou calado na cruz. Ele suportou tudo, não reclamou. Mas Jesus sentiu essa agonia no Monte das Oliveiras. Dores tremendas, dores que nem se eu tentasse falar aqui um dia todo nós não conseguiríamos entender, porque não é explicável a nós o que ele passou naquela cruz. Não existe dor que possa se comparar. Às vezes a gente corta um pouquinho o nosso dedo, dói, né? Imagina ser furado na palma da mão. Imagina ser espancado assim, preso numa cruz, sem merecer. Ele era Deus, ele podia falar, não, eu não vou passar por isso. Eu não preciso disso, né? Eu sou Deus, eu sou todo-poderoso. Mas ele foi lá e fez isso porque ele lembrava do peso do pecado nosso que estava sobre ele. Aquilo que nós hoje às vezes reclamamos, sirvo a Deus, vou para a igreja todo dia, né? Eu estou fazendo aquilo que, assim, alguns não fazem, às vezes eu me acho boa, me acho bom por estar fazendo isso ou melhor. Isso não se compara a nada. Isso não é nada para Deus, né? O que Deus quer é um coração arrependido e obediência à palavra dele, que é aplicada no nosso dia a dia, por onde a gente passa. O que ele quer é que onde nós formos, nós transmitir a alegria do Espírito Santo na nossa vida. Que o mundo possa ver, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa tem algo diferente e pergunta, você serve a Deus? Não existe coisa melhor do que quando alguém pergunta isso pra gente, né? E a gente fala, opa, então tem algo em mim que está agradando a Deus. Então Deus quer sinceridade na nossa vida e obediência. Jesus foi mais à frente orar. Ele orou, suplicou e prostrou-se o rosto no pó. Jesus, o Filho de Deus, ele se humilhou com o rosto no pó, né? Foi humilde. Ele precisava orar? Se fosse parar para pensar? Às vezes não, né? Como Deus, ele era o próprio Deus em pessoa, ele às vezes não precisava, mas ele orou. Ele nos deu o exemplo, né? Que devemos permanecer em oração.
Foi através da oração que foi aliviado a tensão da dor daquela cruz. Foi através da oração que ele teve o refrigério que ele precisava naquele momento difícil. Então ore, irmãos. Ore. Se a gente parasse para pensar como é importante a nossa oração. Deus movia céus e terras pela nossa vida. Deus move céus e terras por nós. Ele pode tudo, né? Ele é o dono de tudo. Então o que Deus quer de nós é intimidade. Intimidade. Falar, Senhor, tem alguma coisa acontecendo aqui que não está certo. E o Senhor vai resolver para você. Né? Porque Ele não desampara o filho seu, não. Ele conhece a intimidade da pessoa. Ele conhece a necessidade. Ele conhece o seu deitar, o seu andar, o seu levantar. Ele sonda os corações daqueles que têm sinceridade. Aqueles que têm humildade para pedir perdão e perdoar também. Né? Porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Deus tem um amor que não pode explicar. Ele foi orar, reservado, colocou o seu rosto no pó. Pediu, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sentiu vontade de desistir. Só que ao mesmo tempo ele falou, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes nós pensamos em desistir. Não aguento mais. Não é possível que ainda está assim. Deus tem que mudar essa situação. Né? Quantos problemas, quantas dificuldades. E Jesus, sabendo que ia morrer, ele falou, mas seja feita a tua vontade, Deus. Né? Que mesmo no momento difícil, nós podemos falar assim, não estou aguentando. Mas faça a tua vontade na minha vida, Deus. Mesmo às vezes no leito de morte, a gente quer viver. O ser humano ele não quer morrer. Mas se for da vontade de Deus, possamos aceitar. Tudo é no tempo de Deus e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é maravilhoso. Ele foi, chorou e sentiu muita angústia. Ele falou, né? Estou entristecido a ponto de morrer. Aí ele saiu da oração um pouquinho e foi lá, né? Falou assim, não, eu vou dar um pouco, ver. Vai ter algumas palavras. Eu estou falando isso na minha cabeça, tá vendo? Na Bíblia não, viu, gente? Ele foi lá nos amigos dele, íntimos, que estavam dormindo. Jesus quis falar assim, não, está dormindo de tristeza. Às vezes poderia ser de tristeza, às vezes é por desapercebimento, né? Porque ele falou, orai, para que não caia em tentação. E eles estavam dormindo. Jesus foi, orou de novo. Dessa vez, Deus é tão maravilhoso, porque tem uma passagem aqui no livro de Lucas, no versículo 43, Deus enviou um anjo para consolar Jesus. Né? Deus enviou um anjo para consolar Jesus quando viu que Jesus já não estava aguentando, suportando aquela agonia da morte, prestes a ser pregado no madeiro, ser cuspido, ser esbofeteado, sem culpa e sem merecer. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que o mundo ia rejeitar. Ele sabia que os discípulos fugiriam dele. E na hora que ele mais precisava, todos foram embora. Nenhum ficou com ele. Mesmo assim, ele quis pagar o preço por mim e por você. Será que é difícil nós simplesmente obedecer a ele? Será que é difícil, às vezes, nos humilhar, suportar? Difícil perseguir na caminhada. Não querer desistir. Jesus não desistiu. Se ele tivesse desistido, nós não estaríamos aqui. Se ele tivesse sentido a tentação, eu creio que o diabo estava lá tentando ele. Né? Porque sabia que era chegada a hora e ele não queria que concretizasse o plano da salvação da nossa vida. Mas ele resistiu. Ele chorou. Aqui em Lucas, no versículo 43, ele fala assim. Ele fala que ele suou gotas de sangue. Eu achei assim. Ele suou gotas de sangue que derramaram no chão. Eu fui pesquisar isso, já vi até o pastor falando. Os médicos falam que isso é raríssimo acontecer. O nome disso é hematidose. É onde as dores do corpo, o medo, a fraqueza física causa rompimento dos vasos sanguíneos e se mistura com o nosso suor. Se transforma em sangue. Isso é quase impossível de acontecer, mas aconteceu com Jesus. Ele estava transmitindo o sofrimento, a dor de carregar o nosso pecado. Ele estava ali padecendo por nós.
que às vezes reclamamos de tudo, que às vezes não valorizamos a nossa vida, e a nossa vida principal que será eterna. Ah, se nós pudéssemos apenas ler a Bíblia, orar, vigiar mais, preocupar mais com a nossa vida espiritual, preocupar em buscar os dons espirituais, porque nós sabemos que Efésios capítulo 6 fala da armadura espiritual. Nós devemos estar preparados para a batalha. Nos dias que nós estamos passando, devemos estar prontos para a guerra. Capacete da salvação, a espada da justiça, o escudo, o evangelho da paz dos nossos pés para levar as boas novas para as pessoas. Isso nós conseguimos como? Lendo a Bíblia, obedecendo a palavra, jejuando e orando. É assim que a gente consegue a armadura espiritual. Então, Jesus foi, suou gotas de sangue. Foi 3 vezes, por procurar às vezes um auxílio, um apoio. Pedro, Tiago e João, eles estavam dormindo. Por último, mandou levantar e orar, porque tinha chegado a hora dele. Que hora difícil foi essa? Que hora de tormento! Jesus, ele orou, e daquela oração, ele conseguiu suportar na cruz aquilo que nós sabemos que ele passou. No Salmos capítulo 22, é a oração que Jesus fez naquele Monte das Oliveiras. Eu não posso ler toda porque é grande, mas tem alguns versículos aqui muito importantes. Essa oração foi na hora que ele estava lá, sangrando, gotas de sangue, com o peso do nosso pecado carregado sobre ele. Ele falou assim, tanto que o capítulo 22, o livro 22, versículo 22, versículo 1, Deus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas nas palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus teve que virar as costas por um instante para Jesus, porque Jesus estava ali com o nosso pecado, e ele tinha que padecer aquilo, e Deus ficou em silêncio. Aí o versículo 5: a ti clamaram e escaparam nossos pais, confiaram e tu os livraste, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, Jesus falou isso, mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Jesus se humilhou perante Deus. A resposta que ele teve na oração foi tremenda. A revelação que Deus deu para ele a partir do versículo 22, onde Deus fala para ele, mostra para ele que valeria a pena ele passar por aqui. Ele fala assim, no versículo 22: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Aí o versículo 24: porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou, o ouviu. O versículo 27: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Essa aqui é Deus mostrando para ele que valeria a pena. Isso aqui mostrando o futuro, é mostrando eu e você para Jesus. Aí ele aliviou, foi aliviado o fato que ele estava naquele momento de agonia. Ele teve um descanso. Às vezes Deus manda uma resposta para a gente e a gente não vê. Deus mandou um anjo para confortar Jesus, né? O anjo, o que será que esse anjo fez que confortou Jesus? Né? Às vezes foi uma revelação, às vezes não podemos imaginar, mas sabemos que aquilo deu força para Jesus perseguir, continuar firme na caminhada, saber que mais na frente ele foi julgado sem merecer, ele sofreu, riram dele, deram vinagre para ele, machucaram e feriram com uma lança. Não gritou de dor, não chorou e não falou assim: vocês que ouviram a palavra, vocês que foram curados, vocês que foram ressuscitados, vocês não vão fazer nada. Se fosse nós, a gente ia fazer isso, né? Eu estou pagando um precinho aqui, às vezes tá lá, ninguém me ajuda, né? Porque eu te ajudei quando você precisou e agora você me vira as costas. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Ele perseguiu, ele foi persistente para cumprir o chamado dele na nossa vida, para que hoje nós pudéssemos simplesmente adorar, bendizer,
aos que estão desesperados, mostrar a solução, mas mostrar o pecado. Mostrar, você está passando por isso e por isso. Jesus morreu na cruz. Se você se arrepender desses maus caminhos, Ele pode te salvar e escrever hoje mesmo seu nome no livro da vida. Você quer se arrepender? Você quer ter esse poder entrar no céu pelas portas? É assim que devemos levar a palavra, confiantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, que o nosso objetivo é ganhar vidas para o reino, é sermos exemplo, é sermos sal da terra e a luz do mundo. A luz, onde ela está, se tiver escuro, acabar a energia, onde tiver a luz a gente vê, não é mesmo? Então, se nós estamos no mundo onde só há destruição, só é pecado, porque hoje em dia está difícil. O que nós vemos nas redes sociais está depravado, o nosso mundo não tem como mais. Jesus está voltando, não tem mais como. Quantas coisas, eu creio que os irmãos estão a par do que está acontecendo, né? Aquelas obras de arte, aquelas coisas. Nós temos que ser a luz para esse mundo ver Cristo em nós. Aleluias, glória a Deus. Você pode exaltar esse Deus? Ele é digno da sua adoração. Ai, da querida, sou. Você pode ser fiel a Ele. Você pode permanecer na presença dEle. Não desistir. Não olhar para trás. Esquecer do passado. As coisas do passado já são velhas, já passaram. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus pode perdoar o seu pecado. Deus pode transformar a sua vida para levar a palavra dEle. Que não venhamos para a casa do Senhor apenas buscar. Me dá, Senhor. Me dá, Jesus. Me dá. Mas que possamos levar a nossa adoração. Que não venhamos com o objetivo de sair daqui cheios, mas que venhamos cheios para deixar aqui no altar do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus Santo, eu vou ter que terminar porque já as horas já ficou. Eu quero. Tem alguma pessoa que não serve ao Senhor ainda neste lugar? Não? Tem alguém que queira falar hoje com o Senhor, mesmo crente? Senhor, a partir de hoje eu não vou reclamar. A partir de hoje eu vou agradecer. A partir de hoje eu vou confiar. Porque se confiar, Deus vai suprir as suas necessidades. É fé. É a fé que move montanhas. É a fé que muda situações. É a confiança que você tem em Deus. Deus quer isso de nós. Às vezes Deus está vendo a gente afundando. Mas nós não temos força para confiar. Se a gente apenas confiar no Senhor, Ele muda a situação. Aleluia, Jesus. Que a partir de hoje nós não venhamos apenas pedir, Senhor, faz isso, faz aquilo. Nós devemos sim falar, mas não só pedir, mas agradecer, né? Que possamos sim pedir, Senhor, vem cá, fecha a porta do seu quarto, fecha a porta do quarto, senta lá, fala com Jesus, fica caladinho às vezes, vem para ouvir Ele falar com você. Ele quer isso, né? Deus, Ele tem amor para nós, o Espírito Santo está com nós. E Ele ouve a nossa oração. Aleluia.